Olá, bem-vindo a todos. Eu queria compartilhar um pequeno vídeo com vocês, uma palavra que Deus me deu. Eu queria começar lendo um texto conhecido que está em Salmo 25, que diz assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Esse texto fala sobre a intimidade do Senhor, sobre os segredos do Senhor. Uma das coisas que nós estamos vendo nesse momento é o que vai acontecer. Todos estão querendo saber o que o futuro nos reserva. Eu estava vendo um comentarista sendo perguntado como ele vê a economia daqui para frente, ou o futuro, o que espera. E ele foi talvez o único que eu ouvi que foi o mais sincero de todos. Nós não sabemos, é difícil prever. Então, todos têm essa certa insegurança que está lidando nesse momento, mas, por outro lado, nós vemos que o povo de Deus tem acesso à sabedoria de Deus e informações privilegiadas nessa hora. Então, esse texto fala que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Eu queria ler mais alguns textos que falam nessa direção. Quando Deus estava para se mover em Sodoma e Gomorra e trazer a destruição por causa do pecado que estava subindo até Deus, o clamor daquela cidade e o erro e a violência daquela cidade estava chegando até Deus, ele falou algo, chamou Abraão, visitou Abraão e disse algo muito especial. Ele disse: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer. Ou seja, antes de fazer o que iria fazer, ele disse: eu não vou ocultar, eu vou avisar primeiro para Abraão o que vai acontecer. E foi interessante, porque ele diz: esse homem vai ser importante na edificação do plano de Deus na terra, então eu vou falar para ele o que eu estou por fazer. E foi um momento especial, porque então Abraão pôde interceder por aquele momento. E é aquela história que nós vemos que Abraão está diante de Deus intercedendo por Sodoma e Gomorra, clamando por justiça. O outro texto interessante nessa linha diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Está em Amós 3:7. Então pensa bem, Deus tem coisas e segredos que Ele está fazendo e está por fazer, e Ele diz: eu, antes de fazer o que eu estou fazendo, o que eu estou por fazer, eu vou revelar aos meus servos esses segredos, aos profetas. E o texto de Números 12:17 diz assim: esse fala da relação que Deus tinha com Moisés. Quando Miriam e Arão questionaram o nível de autoridade de Moisés, Deus interveio e disse assim, em Números 12, ele disse assim: não é assim com o meu servo Moisés. Com Moisés é diferente. Ele é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas. O que nós estamos vendo é que existe esse acesso à sabedoria e à informação divina que Deus tem colocado disponível nessa hora. Esse é um tempo da igreja, está levantando seus olhos e nos aproximarmos de Deus. Jeremias, o texto em Jeremias fala: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes que não sabes. Então, o que nós vemos, o segredo que nós precisamos desenvolver na nossa vida é, ao invés de ficarmos confusos com o que está acontecendo e questionando e chutando daqui e dali o que vai acontecer, é andarmos perto de Deus. Abraão era conhecido como amigo de Deus. Tiago 2:23 fala assim: Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. E o texto em 1 Pedro 2:9 fala agora de nós, cada um de nós, cristãos, filhos de Deus. Ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo sacerdotal, um povo profético, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, eu queria despertar a cada um de nós, a você que me ouve, a esse acesso que nós temos. Nós podemos acessar os segredos de Deus. Mas qual é a condição? É o que o texto vai dizendo: aqueles que amam a Deus, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, são os amigos de Deus, aqueles que levam Deus a sério, aqueles que amam a Ele.
E Deus tem maior prazer, Deus está procurando pessoas que Ele possa compartilhar os seus segredos nessa hora. E a nossa postura tem que ser, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Como Samuel, que estava iniciando a sua jornada profética de conhecer a voz de Deus e de entender os tempos e as estações e os movimentos que Deus estava por fazer na terra. A postura dele, ele chegou até esse momento, aquele momento depois de ouvir 3 vezes, ele diz, fala, Senhor, que teu servo ouve. Nós somos a igreja, a igreja do Senhor Jesus, somos os representantes de Deus na terra, a igreja profética, para ouvir a voz de Deus nessa hora e declarar, assim diz o Senhor, o que Ele está falando e as suas estratégias. Nós somos candidatos, nós somos esses potenciais amigos de Deus. E Deus quer revelar os seus segredos para você, para as nações da terra, para a sua família, para áreas específicas da nossa vida. Tem segredos que Ele quer repartir conosco. E Ele não faz acepção de pessoas. A única coisa que é necessária é que nós creiamos em Deus. Como Abraão. Abraão foi chamado amigo de Deus porque ele creu numa situação mais difícil que ele passou. Ele escolheu crer em Deus. Então, que Deus nos desperte nesse momento, que é um momento onde todos estão procurando informação, estão procurando conhecer o que vai acontecer, tentando descobrir qual é o próximo passo a tomar. Deus tem esses segredos na mão, prontos a repartir com a sua igreja. Tenha fé em Deus, confie nele e o mais Ele fará. Confie nele. Montanhas serão removidas. Não há nada impossível para o nosso Deus. Então vamos ser aquele povo, os amigos de Deus, esses candidatos que vão andar perto de Deus nessa hora. Investe na tua caminhada com Deus, de amor, amém, de buscar a sua palavra, a sua presença, andar com Ele. E vamos ser daqueles sensíveis que vão estar nessa hora dizendo para Deus, posicionados diante de Deus, fala, Senhor, que os teus servos ouvem. Amém? Deus te abençoe.